E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então, eu tô hoje aqui para falar para vocês, explicar para vocês o que é o casco design, né? E o que foi que a gente desenvolveu nesses últimos tempos e o que a gente está trabalhando agora. Casco design é um sistema de construção inteligente de pistas e pump tracks. E eu quero falar mais de pump track do que das outras pistas, né? As outras pistas, mini ramp, pista de street, bowl, todas elas têm a sua necessidade, mas eu quero falar mais do Pump Track porque o Pump Track é uma pista que está tendo muita procura, né, de construção, porque ela é muito inclusiva. Consegue andar desde a criança até o senhor de idade, vários esportes diferentes, deficiente consegue andar bastante, cadeira de roda, né, cadeirante anda. Então eu quero abordar mais sobre o Pump Track, mas essa tecnologia consegue ser utilizada nas outras pistas também, né, mini ramp, street, bowl, half pipe, parque, né, em geral. Então vamos lá. O sistema casco a gente desenvolveu ele porque hoje no país tem mais de 5 mil municípios. E eu tenho certeza que esses 5 mil municípios precisam, todos eles precisam de um pump track. Né? O grande problema hoje que a gente viu tá em 4 pontos que a gente selecionou aqui, que é tempo de obra, tempo de execução de obra, custo de obra, mão de obra especializada e padronização, certo? Então, esses 4 pontos estão interligados. Então eu vou começar falando do tempo de obra, mas vou puxar custo, vou puxar padronização, vou puxar mão de obra especializada. Então vamos lá, tempo de obra. Tempo de obra, todo mundo sabe que o maior custo de uma obra está no tempo de obra. Então, quanto mais tempo a obra leva para ficar pronta, mais ela custa, né? Mais cara ela fica. Então o que acontece? Um pump track convencional hoje, ele leva em torno de 3 a 5 meses para ser concluído. É muito tempo, né? Então, e a gente desenvolveu, com esse sistema que a gente desenvolveu, a gente consegue fazer em 15 dias uma obra. Né? Custo de obra. Então, o tempo de obra é isso. A gente, com o nosso sistema, a gente já desenvolveu, já resolveu uma boa parte do tempo. Custo de obra já está vinculado. Né? Quanto mais ela custa, quanto mais ela demora, mais ela custa, certo? Onde está o custo, onde vai a maior parte do custo de uma obra, de um pump track? Movimentação de terra, em geral, a movimentação de terra em geral, tanto para transportar terra para o local da obra, né, onde ela vai ser instalada, quanto para construção, né, e formar mesmo o obstáculo, né, no lugar. Então, movimentação de terra. Então a gente usa tanto caminhão, né, um pump track vai 500, 600, 1000, 1800 caminhões de terra. É um absurdo, né, de transportar tudo isso. Fora transportar, tem também o manipular essa terra. Então manipular essa terra demora, né, leva muito tempo e daí você acaba gastando em máquina, que você tem máquina trabalhando o tempo inteiro em cima disso. O nosso sistema é um sistema, como eu disse, é um sistema inteligente de construção, que ela não usa terra. A gente não tem, o movimento de terra é mínimo, quando não existe. Tem alguns pontos que não existe, né? Mas ele é mínimo. Então a gente usa a movimentação de terra para fazer a limpeza do terreno só, e uma pré-nivelada, não precisa nem ser muito perfeita, e depois é só montar igual bloco de montar de criança, igual o Lego. Então a gente faz a montagem, a gente desenvolveu isso daí para montar isso daí de uma forma mais simples, né? Então menos tempo e menos custo, né? Então as peças acabam custando muito mais barato no final. Um roller nosso custa muito mais barato do que um roller convencional, certo? Quarto ponto. Quarto ponto. Dislexia pega forte, velho.
Quarto ponto, mão de obra especializada. Então, como eu disse, 5.000 municípios. Aí pensa no seguinte, você leva de 3 a 5 meses para construir um pump track, vamos falar uma equipe especializada, leva de 3 a 5 meses. Então uma equipe consegue construir 4 a 2 pump tracks por ano. Quantas equipes a gente precisa para poder fazer? Precisava do meme da Nazaré Tedesco agora. Para chegar nesse número de 5.000, então, falta mão de obra especializada. E esse é um grande problema. Por quê que é um grande problema? Porque essas obras, a maioria é pública. Então é dinheiro público. Aí das duas, uma, ou não tem nenhuma construtora interessada em pegar essa obra para fazer, aí a licitação entra várias vezes em licitação e acaba não saindo a obra, o que é muito triste, porque daí a população era para receber um aparelho para desenvolvimento social, muito importante, e não recebe porque não tem quem faça, né? Ou a construtora que pega não tem a menor ideia de como faz um negócio desse e faz uns absurdos, como tem na nossa cidade aqui em Piracaia. Piracaia tem um absurdo de uma pista que foi construída aqui, que é uma vergonha, né? Então, o que acontece? Hoje não tem mão de obra especializada. Hoje, eu vou falar para vocês, eu vou dar um chute, mas eu não vejo 10 equipes no país, tá? Que consiga construir pump track. Se a gente tem 10 equipes, a gente está falando de 20 a 30 pump tracks por ano. Para chegar nos 5.000, nossa senhora, né? Faz muito tempo. Então, qual que é o esquema? O nosso sistema é um sistema inteligente, ele não precisa de mão de obra especializada para construir, certo? Como o tempo de obra dele também é muito menor, a gente consegue construir isso para você. Então, assim, a construtora que está querendo participar de uma obra, de uma licitação, pode contar com a gente para auxiliar tanto nas peças quanto na nossa expertise, certo? E a padronização. O que é a padronização? Por isso que eu falei para vocês. Está tudo interligado, né? Então a padronização, ela é você ter aquele obstáculo e você conseguir repetir ele várias vezes. Então vamos falar assim, um pump track tem 30 roller. E desses 30, você tem aí 3 de um modelo, 3 de outro, 5 de outro. Mas eles podem ser iguais. Um construtor de um pump track, de uma pista de um circuito, ele, para mim, de um convencional, ele é um artista. O cara que faz isso daí é um artista, não é? É um cara que... A gente vai ouvir muito isso, falando assim, não, você tem que sentir o flow. Meu, você tem que sentir mesmo. O que é o flow? O flow é a fluidez da bicicleta, mas o flow é matemática, tá? Não é arte. Mas o cara que faz isso daí pra mim é artista. Por quê? Porque o cara vai esculpir na terra todos os obstáculos. Ele vai emendar um obstáculo no outro na terra e depois ele vai vir com o asfalto por cima e ele tem que esculpir de novo. Então assim, é uma mão de obra da desgrama a construção de um pump track convencional, certo? A padronização, o que a gente faz? A gente pega os rollers, as curvas, né, os objetos que vão num circuito, né, num pump track, e a gente faz molde disso. Então o nosso sistema é fabricado em concreto pré-moldado. O que acontece? A gente tem um padrão dessas peças. Então quando a gente faz um projeto, a gente usa aqueles padrões, né? Então isso daí facilita muito. Então, padronizando, você ganha em tempo de construção de obra, em custo de obra e facilita na mão de obra especializada. Você tem uma mão de obra especializada trabalhando aí numa pista por 5, 6 dias só, certo? Mão de obra especializada usa a padronização e usa, né? E ganha tempo e ganha dinheiro. Pô, vamos pensar nisso, né? Na parte do dinheiro. O custo,
Se você tem uma mão de obra especializada, mas você usa ela muito pouco, fica custo baixo. Se você entrega uma obra em 15 dias, nossa senhora, lindo. Então, assim, a gente usou esses 4 pilares para poder chegar no nosso modelo de negócio. Certo? Então, pessoal, é isso daí. Vamos para frente. Vou fazer o próximo vídeo aí para vocês. Logo mais, eu tô com um parceiro aqui, que é o nosso parceiro do... Esse aqui é o Isbu, é o nosso parceirão também. Então vamos aí, pessoal. Assiste o próximo vídeo. O próximo vídeo eu vou falar mais do que é o sistema casco. Fechou? E você já experimentou um pump track?